Livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. De Leon Denis, 1927. Capítulo 10. Considerações políticas e sociais. Papel da mulher. A influência céltica. As artes. Liberdade e livre-arbítrio. No início desta obra esboçamos, por alto, a organização da Gália. Sublinhamos as usurpações da aristocracia, a divisão dos chefes, a rivalidade das tribos, as diversas causas que a levaram à perda da independência. Os druidas, como já descrevemos, viviam distantes das cidades ruidosas, nos santuários da natureza, e tinham, por isso mesmo, mais facilidade de entrar em relação com o mundo oculto e dele receber inspirações. Esse fato é que os fazia dizer que não são as coisas visíveis que nos conduzem, mas, de preferência, as coisas invisíveis. É devido a isso que eles pesquisavam o invisível e se afastavam, às vezes, do mundo real e das contingências humanas. Sua influência nem sempre era suficiente para comprimir a impetuosidade das paixões reinantes nessa raça gaulesa, jovem, ardente, sem experiência, arrebatada pelo excesso de sua vitalidade. A liberdade e o direito eleitoral eram, portanto, as próprias bases da ordem social, mas os chefes eleitos estavam cercados por um grupo de homens armados, cavaleiros, escudeiros, que estavam presos à sua sorte, e se seus chefes fossem mortos, morriam com eles. Graças a essa força, a aristocracia desempenhava uma autoridade que degenerava, às vezes, em opressão sobre as classes populares. Vimos, anteriormente, como a discórdia e a indisciplina provocaram a queda da Gália, e não voltaremos ao assunto. Resta-nos, agora, falar da mulher e de seu papel social, que era grande. A mulher era honrada e respeitada entre os gauleses, considerada como igual ao homem, ela podia escolher seu esposo e gozava da metade dos bens comuns. A educação das crianças lhe era confiada até que atingissem a idade militar. Às vezes, encarregada de funções oficiais, a mulher trabalhava na diplomacia e conseguia resolver problemas árduos, controlar conflitos graves, como a história relata com destaque. Sua castidade igualava a sua coragem. Sabe-se, também, que as mulheres gaulesas não hesitaram em morrer, após a derrota dos Quinrisen e Poulrieres, a fim de não cair nas mãos dos soldados de Mário e tornarem-se vítimas de seus excessos. Mas o que dava a real medida do respeito que cercava a mulher na Gália era a parte que lhe estava reservada no sacerdócio. As druidisas realizavam oráculos e presidiam as cerimônias do culto. Enquanto que outra religião, pelo dogma do pecado original, denegriu a mulher durante séculos, tornando-a responsável pela decadência do gênero humano, os druidas viam nela seus dons de adivinhação e a faziam intérprete natural do mundo dos espíritos. 59. Início da nota da tradutora. 59. Ver sobre esse assunto os atestados de Tácito, Diodoro de Sicília, Pomponius Mela, Estrabão, Aristóteles, etc., citados por Jean Reinaldi na sua obra L'Esprit de la Gaule. Ver também a obra magistral de J. Marcalli, La Femme Celte. Fim da nota da tradutora. As ilhas do Oceano Atlântico possuíam vários santuários onde se praticava a evocação dos mortos. Foram necessários longos séculos para reabilitar a mulher e devolver-lhe seu papel predestinado. Joana d'Arc e muitas outras ilustres inspiradas foram levadas à fogueira por terem recebido os dons do céu. Coube ao espiritualismo moderno reconhecer as faculdades psíquicas da mulher e, apesar de certos abusos inerentes às coisas humanas, a missão que ela pode realizar na parte experimental e nas revelações do mundo invisível. Seria pueril restringir a influência céltica aos limites dos territórios habitados pelos homens dessa raça. A questão das fronteiras aqui não interessa, pois se trata da irradiação de um grande pensamento através do mundo sob formas diversas,
de uma colaboração eficiente à obra geral da civilização e do progresso. Antes de tudo, é uma doutrina poderosa, suscetível de regenerar toda a filosofia, resolvendo os problemas difíceis da vida e da morte e abrindo à alma as perspectivas de um futuro sem limites. Mas o gênio céltico se manifesta também em formas de arte, sobretudo na poesia e na música. Neste último campo, os estrangeiros, principalmente os alemães, lhe tomaram numerosos empréstimos, como estabeleceu o Sr. Legofick. A música gaulesa exprime um sentimento profundo da natureza. Ela está assinalada por uma melancolia penetrante que lhe dá uma originalidade, um sabor particular. Quanto à poesia, deve-se consultar a obra volumosa do Sr. H. de La Ville Marquet, 60, para se atestar a sua riqueza e a sua variedade. Atualmente, surge além da Mancha um florescimento da arte céltica, que tem suas repercussões no continente. Início da nota do redator 60. Barzais Breis, Chantes Populaires de La Bretagne, editor Perrin. Fim da nota do redator. Na poesia, os gauleses parecem ter sido os inventores da rima, tendo por base os testemunhos irlandeses. Seus cantos de guerra e de amor estão marcados por uma grandeza viril. Bosque e Bonnemere, na sua Histoire Gaulois, enumeram as obras teatrais e líricas que lhes devem ser atribuídas. Suas cerâmicas, suas armas, suas bijuterias constituem uma arte real. A prova disso foi verificada nos resultados das escavações e pesquisas feitas nos dômenes e túmulos funerários, que revelaram um grande número de objetos de trabalho delicado. Quando se quiser verificar a participação do celtismo em tudo, que ilustrou a Inglaterra, tanto no domínio do pensamento como no da aplicação, ver-se-á, com surpresa, a importância das contribuições vindas dessa parte. Entre os ingleses célebres, muitos foram influenciados. Assegura-se que um dos seus maiores gênios, Shakespeare, foi fortemente impregnado pelo celtismo, tendo nascido e vivido longo tempo em Stratford-on-Avon, isto é, nos confins de Câmbria, país de Gales. Se, apesar de todas as opressões e perseguições sofridas, o gênio céltico pôde expandir-se em tantas obras importantes e graciosas, o que não se deve esperar dele quando, tendo recuperado sua plena independência, puder dar livre impulso às suas esperanças e seus sonhos? A maior glória do celtismo será, após ter guardado silenciosamente, durante séculos, o contato com o mundo invisível, há de revelar, para nossas sociedades decadentes, a existência desse imenso reservatório de força e de vida que nos cerca e os meios de nele se abeberar com sabedoria e ponderação. Pois somente tornando-se comuns os recursos e as potências dos dois mundos, o visível e o invisível, é que se abrirá uma nova era, e uma civilização superior e mais bela brilhará para a humanidade. Nossos antepassados, dizíamos, tinham feito do princípio da liberdade a base de suas instituições sociais e, ao mesmo tempo, o coroamento de sua filosofia, visto que a liberdade social ocasiona, logicamente, a liberdade moral, a da alma na terra e no espaço. Aqui aparece a questão, tão controvertida, da liberdade e do livre-arbítrio, duas palavras para uma mesma ideia, porque o livre-arbítrio é a aplicação individual do princípio da liberdade. A liberdade é a condição essencial do desenvolvimento, do progresso e da evolução do homem. A lei de evolução, deixando-nos o cuidado de edificarmos, através dos tempos, a nossa personalidade, a nossa consciência e, portanto, nosso destino, deve nos fornecer os meios para isso, assegurando-nos o exercício de nossa livre escolha entre o bem e o mal, visto que os méritos adquiridos constituem o preço de nossa elevação. O mesmo ocorre quanto às consequências dos atos, o encadeamento das causas e dos efeitos que recaem sobre nós. Daí a nossa responsabilidade, inseparável de nosso livre-arbítrio, sem o qual o ser não seria mais do que um joguete, uma espécie de marionete nas mãos de uma potência externa,
Por consequência, um ser desprovido de originalidade e sem grandeza. Tendo em vista a imensa trajetória que a alma deve realizar através do tempo e do espaço, ela deve possuir o livre exercício de suas faculdades, a inteira disposição das energias que Deus colocou nela, com os meios de desenvolvê-las. Que confiança poderíamos ter no futuro, se nós nos sentimos os joguetes cegos de uma força desconhecida, sem vontade, sem energia moral? Eis porque os druidas afirmavam o princípio da liberdade desde a primeira tríade, mais explicitamente, nas tríades 22, 23 e 24. 22. Três primeiras coisas simultaneamente criadas: o homem, a liberdade, a luz. 23. Três necessidades do homem: sofrer, renovar-se, progredir, escolher. 24. Três alternativas do homem: abredigo e infide, necessidade e liberdade, mal e bem, todas as coisas estando em equilíbrio, e o homem tendo o poder de se ligar a uma ou a outra, conforme a sua vontade. Vão me contrapor, sem dúvida, a diferença nos homens das faculdades, das vontades, dos caracteres, a força moral de uns e a fraqueza de outros. Em face de um ato desleal, mas vantajoso, ou ante a sedução das paixões, um homem poderá se deixar seduzir enquanto que outro ficará firme, inabalável. Como medir a parte da liberdade atribuída a cada um, como conciliar o problema do livre-arbítrio com as teorias de determinismo. Nesse assunto, como em tudo, que se relaciona à natureza íntima do ser, é preciso se elevar acima dos horizontes estreitos da vida presente e considerar as enormes perspectivas da evolução da alma. É o que os druidas souberam fazer por sua doutrina, e o que, a seu exemplo, repetem os espiritualistas modernos, pelo menos os da escola de Allan Kardec. O círculo estreito dos conhecimentos, a exiguidade de nosso campo de observação, a ignorância geral das origens e dos fins são obstáculos à solução dos grandes problemas. É preciso, para resolvê-los, elevar-se bem alto pelo pensamento e considerar o conjunto das vidas da alma, sua lenta ascensão através dos séculos. Então, tudo, que parecia confuso, obscuro, inexplicável, torna-se claro, dissipa-se. Compreendemos como nossa personalidade se engrandece, pouco a pouco, pelas relações sucessivas de nossas vidas, como a experiência e o julgamento se desenvolvem, e como nossa liberdade se afirma, cada vez mais, à medida que a nossa evolução se acentua e que participamos mais intimamente na comunhão universal. No início de sua imensa trajetória, o ser ignorante, inexperiente, é submetido firmemente às leis universais que comprimem e limitam a sua ação. É o período inferior. Mas, à medida que ele se eleva na escala dos mundos, seu livre-arbítrio adquire uma amplitude sempre maior, até que, tendo atingido as alturas celestes, seu pensamento, sua vontade e suas vibrações fluídicas se acham em harmonia perfeita, isto é, em sincronismo com o pensamento e a vontade divina. Seu livre-arbítrio é definitivo, porque ele não pode mais falhar. Aqueles que exigem axiomas ou fórmulas científicas, pode-se dizer, o livre-arbítrio está, para cada um de nós, em relação direta com as perfeições conquistadas, o determinismo está em razão inversa com o progresso da evolução. Apresentam-nos como oposição à previsão do futuro entre certas pessoas. Mergulhando-se até as causas do passado, é possível deduzir-lhe o porvir e predizer os acontecimentos futuros na medida em que eles são a resultante lógica dos atos livremente cumpridos, o feixe dos fatos anteriores que se desenrolam, através dos tempos, na sua ordem lógica e implacável. Ora, a reconstituição do passado pode ser obtida nos fenômenos de exteriorização, 61, como também nas revelações dos espíritos, bastante evoluídos para reencontrar, na memória subconsciente dos pacientes, o encadeamento de suas vidas anteriores. Início da nota do redator, 61. Ver o problema do ser e do destino, capítulo 14. Fim da nota do redator.
É assim que o espiritualismo experimental nos demonstra, por fatos, a existência do livre-arbítrio e nos fornece a prova de que, sobre este ponto, como em tantos outros, nossos antepassados não se enganaram. Entretanto, é preciso reconhecer que, com o nosso planeta ocupando um grau pouco elevado na escala de evolução, o ser humano, ainda que desfrutando de uma parte de liberdade suficiente para ocasionar a responsabilidade de seus atos, não saberia possuir um livre-arbítrio absoluto. É isso que os druidas definiram nestes termos, desde a primeira tríade, fazendo figurar entre as três unidades primitivas, um ponto de liberdade, onde se equilibram todas as oposições. Esta fórmula exprime a ação das leis universais que comprimem e restringem nossos meios de ação. Nenhum ser está abandonado a si mesmo, a influência providencial age sobre ele de duas maneiras. Pela consciência ela nos comunica as inspirações, as intuições necessárias, tanto mais claras e precisas quanto mais aptos estivermos para recebê-las pela orientação de nosso pensamento e de nossa vida, em seguida, pela ação dos invisíveis, que se estende sobre nós, às vezes, intensamente, para que se possa dizer que são os mortos que governam os vivos. Cada um de nós pertence a um grupo espiritual, uma família de almas em que todos os membros são solidários e evoluem em comum. Todos esses espíritos, encarnados ou desencarnados, desempenham, uns para com os outros, alternativamente, a função de protetores ou de protegidos. Os que permanecem no espaço ajudam, inspiram, sustentam aqueles que vivem e sofrem na Terra. Se os homens soubessem quanta assistência lhes vem do alto e quanta doce solicitude os envolve, eles teriam mais segurança, mais confiança na lei superior de justiça e de harmonia que rege os seres e os mundos. Eles prestariam mais atenção nas sugestões benéficas das quais eles são objeto, em vez de permanecerem insensíveis e indiferentes a elas, por efeito de uma liberdade mal empregada. Essas sugestões foram tais que se pode afirmar que, por intermédio de nossa consciência, entramos em contato com as coisas divinas. Cada grupo de almas é dirigido e inspirado por um ou mais espíritos eminentes cujos méritos os fizeram chegar às alturas celestes, ao círculo de Gwynfide, de onde a irradiação de sua sabedoria e de sua experiência se estende, através das distâncias, até os membros de sua família ainda atrasados nos mundos da matéria. Em outra parte descrevemos, conforme as lições de nossos guias, as condições da vida celeste, as grandes tarefas e as nobres missões que ela comporta, o crescimento gradual das percepções e das sensações, a participação sempre mais intensa na obra eterna de poder e de beleza que é o universo e as felicidades obtidas ao preço de numerosas existências de trabalho, de estudo e de provas. Deus, dizem as tríades, atribui a cada alma nova ou parcela de gênio que ela é chamada a desenvolver, na sequência dos tempos, de modo a transformar, pouco a pouco, essa centelha primitiva em um foco radiante e que dote o espírito de uma luz imperecível.